Olá, eu sou a Nayara Tessia e este é o OnCast, o podcast do mercado imobiliário. Aqui celebramos vitórias, conquistas, falamos da vida profissional dos corretores, gestores, diretores, entrevistamos incorporadores, construtores, para você realmente mergulhar no universo do mercado imobiliário e entender que esse mercado ele é um realizador de sonhos. Só que assim como empresas, que a empresa não faz nada sozinha, né, gente? Para a empresa ser empresa, ela precisa o quê? De pessoas. E no mercado imobiliário, para ele fazer história e ter histórias para chegar na sua casa, para ter histórias em famílias, a gente precisa também de pessoas. Você chegou aqui agora, eu vou te convidar para já se inscrever no nosso canal, seguir o Grupo On Brokers no Instagram e o OnCast também no nosso Instagram. E hoje a nossa convidada especial é Michele Lopes. Oi, Mi, tudo bem? Oi, Nay. Tudo ótimo. Gente, Michele aqui, ela já é corretora há 8 anos, carioca, e a gente vai conversar aqui porque quem vende uma, a gente comemora 2, mais 3 imóveis no primeiro mês de empresa. Realmente é muito bacana, tem que pedir música. Já vai pensando na sua música Vou aí. pensar, já tem em mente. Me conta, como você começou a olhar para a corretagem? Primeiramente, né, eu quero agradecer esse convite aqui, mais do que especial. Não imaginava mesmo. Quando eu entrei na empresa, não fazia ideia do quão grande era a On Brokers, né? No sentido, assim, de um todo. Não só no mercado, mas toda a capacitação que vocês dão aqui dentro pra gente e fora também. Então, muito obrigado mesmo por me dar essa honra de me apresentar meu trabalho. E respondendo a sua pergunta, eu entrei no mercado imobiliário muito por um acaso. Eu nunca tinha vendido nada na minha vida. Nem sabia que eu era vendedora. Eu me tornei corretora sem ser vendedora. E até hoje eu digo que eu sou corretora de imóveis, eu sou negociadora, né? A gente não vende nada, eu costumo falar que quem vende é o proprietário. A gente negocia, a gente intermedia. E foi numa fase, posso dizer assim, que a corretagem ela me tirou mesmo do fundo do poço. Uau. Porque eu tive 2 filhos, né, muito jovem, e nessa época o meu ex-marido ele tinha acabado de falecer e eu fiquei sozinha com 2 filhos adolescentes, um de 12 e um de 14 anos na época. E não era viúva, mas me senti viúva por estar com 2 crianças, 2 adolescentes no mundo, né? Sem a participação paterna. E um amigo em comum, a gente conversando, ele me fez um convite para conhecer a empresa dele, sem me dizer qual era o ramo, só disse que eu me expressava bem, que eu falava bem, né? E que eu era a cara da empresa. Aí eu falei, nossa, e eu estava trabalhando como autônoma. Eu estava com auxílio ainda, sempre fui CLT, nunca tinha trabalhado de outra forma que não ser por empresa de carteira assinada. E eu fui. Chegando lá, eu me deparei com uma grande imobiliária, né, no Recreio dos Bandeirantes, uma rede grande, e quase quis sair correndo, porque ali eu já identifiquei que eu queria trabalhar com venda e não achava que aquilo era para mim. E não teria um certo por mês, né? Você teria que trabalhar. Sim. Para ter as comissões. É isso aí, até porque a primeira coisa que me foi passado foi isso. Para você ser um corretor, um bom corretor, um corretor capacitado, você precisa investir na sua profissão. E eu não sabia nem do que eles estavam falando, não tinha noção do que vinha pela frente. Mas resolvi arriscar e com 14 dias de imobiliária eu fiz a minha primeira venda num lançamento, no Live 360, lá na freguesia, sem saber o que era metro quadrado, posição do sol. Eu tive um gerente, assim, que ele foi um paizão para mim. Então, ele caminhou comigo nessa jornada inicial, né? E ali eu identifiquei que eu poderia mudar o rumo da minha vida, o rumo da vida dos meus filhos. Mergulhei de cabeça,
Foram 2 anos para me afirmar na corretagem. Eu fiz transporte escolar, eu fiz quentinha para vender fora, tudo isso para me manter dentro da corretagem, porque eu sabia que ali era o meu futuro e o futuro da minha família. Então foi assim que se iniciou. E quanto que você recebia antes de ser corretora no CLT? Eu tive outros empregos, mas assim, o último formal mesmo, eu fui coordenadora hospitalar. Então, na época, eu tinha um salário e meio na época, trabalhando numa carga horária de segunda a sexta, né? Era um salário e meio e mais alguns aditivos. Isso em 2017. Isso em 2016, né? Que aí em 2017 você entrou na corretagem. Isso. E qual foi o valor da sua primeira comissão? 14 mil em 2017. Eu nunca tinha visto esse montante assim na minha frente. E ali eu falei, aqui eu vou conseguir construir o meu futuro de verdade. O futuro que eu quero dar para os meus filhos vai ser dessa forma, com essa profissão, seguindo essa carreira. E depois que você identificou que dava certo, que era plantar para vir a colheita, você não largou mais a profissão? Nunca mais. Eu me virei dos pés à cabeça aos 30, e aí eu lembro que eu quase saí, né? Porque eu realmente precisava de dinheiro imediato. E como eu disse inicialmente, a gente precisa investir, né? É combustível, é alimentação. Desde sempre, é até bom pontuar isso aqui, a Brokers é uma mãe. Porque lá atrás, quando eu entrei na imobiliária, no ramo da corretagem, a gente aprende que a gente tem que gerir o nosso próprio lead, a gente tem que ter a nossa carteira de cliente, a gente se forma realmente, né? Aqui não, aqui vocês dão toda essa base. E eu aprendi lá de trás sempre captar, fazer as minhas captações, porque quando você não tem imóvel, você não vende, e se você não tiver cliente, você não atende, né? Então, eu precisava investir também nos portais. Então, eu aprendi isso muito cedo e eu dou graças a Deus, porque foi uma escola para mim. E aí, com essa dificuldade de manter casa, manter profissão e tudo mais, eu ia sair. E o meu gerente virou para mim e falou assim, você só vai se tornar corretora quando você viver para a corretagem da corretagem. Você não tem como ser 2 pessoas e estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E aí ele me fez uma proposta. Eu te dou 1 mês, né? Eu pago todos os seus boletos durante 1 mês. Você me apresenta, eu pago colégio particular, tudo que eu tinha por fora, e você vai se dedicar em 1 mês dentro da imobiliária sem fazer mais nada. A Brokers é uma mãe e esse gerente foi um pai, né? Esse gerente foi um pai. E aí ele me colocou, né, junto com outro colega corretor que também estava vindo de um processo e precisava de um braço para poder ajudar. E na mesma semana que a gente começou a trabalhar, eu focada só na corretagem, sem terceirizar nada, eu fiz a primeira venda com esse colega e dentro desse mês nós fizemos 5 vendas. E eu não precisei no final do mês, assim, tudo que ele investiu em mim eu consegui pagar dentro desse próprio mês. E de lá pra cá, graças a Deus, eu nunca mais parei. E nunca mais passou na minha cabeça em sair dessa área que eu amo tanto. Mi, a gente sabe que é muito legal, né? Todo mundo que foca, que trabalha, colhe os seus resultados. Mas você já falou até algumas vezes que você chegou, né, a pensar em desistir. E eu queria que você trouxesse para mim esse momento, o porquê você pensou em desistir, qual foi ali o teu lado mais desafiador, o que você pensou nos teus filhos, o que aconteceu, que você falou assim, cara, agora não tá dando mais, eu preciso. Qual foi esse lado assim, mais desafiador que passou na sua vida? Foi justamente nesse processo do falecimento do pai dos meus filhos, né? Quando o André nos deixou, ele era um pai presente na vida dos meninos, então a gente dividia toda essa carga, né, que só as mães solos entendem como é. Então a gente tinha essa tarefa, essa divisão. E com 1 ano de falecimento dele, eu estava muito recente na corretagem.
E eu comecei a ter a dificuldade de pagar as contas sozinhos, porque aí com isso eu comecei a arcar com tudo literalmente sozinho. Então na minha cabeça, eu voltando para o CLT, eu teria aquela base daquele salário fixo, né? Que hoje eu entendo, é claro, não desmereço, eu vim do CLT, fui muito feliz, né, tanto nas outras empresas quanto no hospital, onde eu fui coordenadora, mas hoje eu entendo que a nossa profissão, ela nos traz... a gente não tem essa coisa fixa, a gente pode fazer, o quanto a gente trabalhar, mais almejar, a gente vai conseguir construir. Então, nessa fase, eu pensei muito no imediato. Eu precisava ter um valor por mês para poder conseguir arcar com aquelas contas fixas. E graças a Deus a esse paizão e a outros colegas também que seguraram muito a minha mão, eu pude entender que se eu fosse persistente, porque a corretagem ela é desafiadora, ela é realmente para quem tem força de vontade, eu ia conseguir vencer e hoje eu venci na profissão e na vida. Show de bola. Então a gente tira, né, dos momentos mais lugares difíceis tornam pessoas fortes. Isso. E eu olho para você, eu vejo uma mulher forte que venceu, que faz do seu trabalho de fato algo que você tira ali, como nós costumamos falar, né, o sustento, o algo a mais para a família, para os filhos. E você, desde que chegou na empresa, a gente nota aquele que você é uma estrela de trabalho, de vontade. Tem que fazer plantão, eu vou fazer plantão. Se tem que ligar, eu vou ligar. Se é para fazer... Então, não é à toa que a gente está aqui comemorando as 3 vendas em 30 dias. Geralmente as pessoas falam assim, não, porque para você ser corretor, você vai vender uma vez no ano, uma vez a cada 3 meses, e aqui você está mostrando justamente o contrário, são 3 vendas em 30 dias. E eu queria falar dessas vendas, da sua primeira venda aqui na empresa. Como foi a chegada dessa cliente, a Vanessa, né? Que já era uma cliente sua de carteira, e foi muito bacana porque ela chegou aqui, no momento da vitória, de comemorar, ela ficou emocionada, gostou, adorou, mas o projeto que você vendeu não era o que ela queria, né? Não era, ela nem conhecia. Não. Como foi você chegar... trazer a cliente para o projeto, identificar essa conexão certa para ela? Para poder falar dessa venda, eu vou precisar voltar no início, que é bem recente, de quando eu entrei na empresa, né? Eu lembro que na seleção, no processo seletivo, você fez uma pergunta para uma pessoa, né, para uma colega que estava junto comigo, assim, de 0 a 10, quanto você na internet? E aí eu brinquei respondendo que eu era -2. Porque eu não trabalhava na internet. Eu era aquela corretora de vender, resolver processo, documentação e acabou. E aí, na semana que eu entrei aqui, eu identifiquei que isso faltava em mim, que eu precisava ser vista para ser lembrada, né? Parece clichê, mas é uma frase muito certa. E eu comecei a repostar algumas coisas no meu stories normal, sem trabalho, assim, sem empresa por trás, sem nada. Eu mesmo no dia a dia, postando no stand, postando algumas visitas. E a Vanessa, que é minha amiga em comum, vendo esses stories, foi impactada por um outro corretor de fora do Horizon, né, do empreendimento que a gente trabalha. E me mandou uma mensagem perguntando se eu também trabalhava o Horizon, porque ela foi impactada, mas ela dava preferência para mim por me conhecer. Isso tudo porque estavam me vendo na internet. E eu tenho a consciência, sim, a clareza que se não fosse essa semana de postagens, ela nem lembraria. Porque não é uma coisa que a gente conversa no dia a dia, né? Então, sem entender muito bem, porque eu venho muito do avulso, estou retrabalhando o lançamento agora, eu entrei em contato com o superintendente que estava em atendimento, recorri a uma colega da empresa que me passou todos os dados, foi super solícita, e eu passei para a Vanessa. Nesse processo de conversar sobre o empreendimento, nós identificamos, ela também, que não era um produto que encaixaria para ela. E aí, volta aquilo, né? Você tem que recalcular tudo de novo. Só que, pela facilidade de conhecer a pessoa, eu
eu ofereci o Riviera, que foi também uma indicação da colega. Só que eu indaguei no primeiro momento assim, gente, mas ela está entrando para um produto que já entrega o terreno com a casa pronta pelo valor do lote. Como que eu vou apresentar o lote? Ou seja, a primeira objeção foi sua, foi não foi minha. nem da cliente. Né? É isso aí. Só que logo depois veio na minha cabeça assim, mas é o cliente que escolhe, né? Graças a Deus, assim, eu penso rápido, eu falo comigo mesmo, e falou assim, é o cliente que escolhe. Eu fui e falei com ela, falei assim, eu tenho um produto aqui, que é a sua cara, conhecendo a sua trajetória de vida, esquece esse e observa esse. Se você disser pra mim que você gostou do que eu tô te apresentando aqui, né, a gente vai sentar na mesa e lá você decide se você quer ou não. Porque não é nem se você quer, se você consegue. Porque querer, eu sei que você vai querer. E aí mandei o projeto pra ela, basicamente, mandei só assim o book e não falei mais nada, deixei ela ver. E aí a resposta dela foi, amei. Uau! Posso falar o nome do projeto? Claro! E aí, esse projeto indicado foi o Riviera do Recreio, que eu já estava trabalhando também, fazendo stories dele, fazendo propaganda. E ela veio até a empresa no 2 dias depois, se eu não me engano. Ela ficou super impressionada, voltou com a filha e ali eles fecharam e ela ficou super, assim, encantada mesmo com tudo que ela conheceu aqui dentro, que ela não tinha noção do tudo que a gente entregava, do projeto em si, assim, foi muito mais do que a gente possa imaginar quando a gente fala como profissional, né, assim, para ela como cliente foi impactante saber o que vai ser entregue e como ela vai poder reconstruir e construir a própria casa. Uau! E agora eu quero saber de você. Você já sabia como a ON fazia os reconhecimentos dos corretores e dos clientes na hora da venda ou a comemoração foi uma surpresa para você? Tudo foi surpresa. Tanto para mim quanto para cliente. E o que você sentiu? E o que ela sentiu também, né? Porque com certeza ela já te falou alguma coisa. Assim, eu fiquei assustada no bom sentido, tá? Porque eu nunca vivi isso lá fora, né? Eu trabalhei muito tempo sozinha e mesmo nas empresas que eu passei nunca... Era sempre aquela coisa de, vamos assinar, terminou, acabou, parabéns... Seja feliz, beijo, e tchau. acabou. Eu sempre gostei de honrar os meus clientes, né? De presentear por mim mesma. Mas ver uma empresa trabalhando dessa forma foi encantador, na verdade. Eu vou trocar a palavra assustador por encantador, porque eu fiquei mais admirada ainda com o tratamento, tanto com a gente quanto com o cliente. E ela ficou totalmente emocionada. E saiu daqui tão maravilhada que indicou outro. E essa foi a sua segunda venda. Isso aí. Foi a segunda venda. Eu até brinquei, né? A Mariana falou pra Juliana. Eu nem sei se são os nomes hoje. Esse é o nome, mas... Fala aí, Leozinho, como é que é a música? Eu não sei. A Juliana falou pra Mariana. Foi. E aí veio a segunda venda. Ele também ficou muito emocionado. Muito, muito, muito. Assim... Ele, engraçado, né, que ele é construtor, né? Ele não é o primeiro imóvel dele. Não, né? ele tá acostumado a fazer o que a gente faz, né? Que é pegar o produto, negócio, entregar, fechar. Só que é tão diferente, é uma coisa tão diferenciada que o construtor, o comprador, ficou emocionado. Ele chegou, que energia é essa, meu Deus, eu não vi isso, eu não sabia que eu ia passar por isso. Gente, muito legal, foi muito emocionante. E aí, no meio da segunda venda, rapidamente, eu só tô ouvindo, né? Porque a cliente ainda não fechou o negócio, porque fica tudo com o Hélio, né? Que é seu gerente, seu superintendente, vem a Brauna, diretora. Então, quando chega em mim, já tá ali na parte, muitas vezes, do contrato. E ali eu só ouvi uma negociação que ainda estava saindo, mas o cara não estava chegando no preço, e o cliente era de Brasília, e roda o contrato, mas não roda. E aí a Bra entrou em ação, ligou para o cliente, e aí eu só, beleza, quando eu estava ali fazendo o contrato, a gente sobe e eu fui colocar, né, quem que é a corretora? Michele. Eu, de novo? Tudo
tudo bem, mas ela é a vendedora e a captadora é ela também. Não, então, na verdade, não são 3 vendas, né? São 4, porque conta com a captação também. Se tivesse outro cliente, outro corretor, e contaria uma venda para ele. Nossa, que emoção, porque realmente você entrou com sangue nos olhos, com a faca nos dentes, eu vou vender, eu tô, né, determinada, decidida, num momento que muita gente fala que o mercado tá ruim, taxa Selic é isso, que não sei o quê. Enquanto uns choram, outros vendem lenços, né, e sorri, exatamente. E essa terceira venda foi um imóvel que a gente fechou a 1.120.000 no Recreio dos Bandeirantes, um imóvel avulso, que esse imóvel não estava cadastrado conosco. Não. Então, assim, sem entrelinhas, conte absolutamente tudo o que aconteceu, porque dentro de uma venda, muitas vezes sai por uma indicação, que é algo assim muito simples, mas também tem aquelas vendas, como o Hélio fala, né, de lavar a alma, porque essa teve um storytelling ali que não foi do nada que aconteceu, foi de repente. Eu aprendi com o pastor Renan, lá no Novos Começos, né, que eu frequento, ele fala muito, porque as pessoas falam, do nada aconteceu. Não, foi de repente, porque você estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas e, foi sorte. Não foi sorte, porque é sorte, então a sorte encontra gente trabalhando. E se você estivesse em casa, se você estivesse com preguiça, cansado, você não teria tido esse sucesso e mais uma venda. Então, fala pra gente aí como foi. Essa cliente entrou para mim, né, até com interesse no imóvel, que eu já tenho cadastrado aqui na casa. Foi até um dos primeiros imóveis que eu cadastrei, num valor. E em conversa com ela pelo WhatsApp, porque no primeiro momento ela preferiu manter a conversa pelo WhatsApp, eu consegui identificar que ela não chegaria no valor. Entre financiamento bancário, valor de sinal, de entrada, e eu comecei a ofertar outros imóveis da casa. Até que eu esbarrei com um imóvel que atendia ela em tudo. Em planta, localização, vista, tudo. Porém, o imóvel estava cadastrado com algumas pendências de informação. E quando eu fui buscar a visita, ela já tinha me informado também que ela estava tentando visitar esse imóvel há 3 semanas com outros corretores de outras imobiliárias e ninguém conseguiu agendamento. Então a gente ficou até na dúvida se o imóvel realmente não estava disponível. Eu me deparei com a dificuldade da falta de informação e fui mais a fundo ainda. Busquei endereço, busquei mais informações assim e bati no local. Consegui o contato do proprietário e com isso mostrei para ele o real interesse da cliente. Cheguei até a mandar alguns trechos da conversa para ele ver que realmente era um cliente interessado, que não era nada assim para poder chamar risco de captação. E prontamente ele me enviou o vídeo, me confirmou o valor de venda e agendamos. Quando a gente chegou lá, o imóvel atendia ela em tudo, porém, em tudo não, né? Em 99%. Porém, ela não se agradou da planta. Foi a única coisa que, por dentro, né? E aí, eu não me dei por satisfeita. A gente continuou a conversa lá fora, né? Depois de se despedir, a gente retomou a nossa conversa. E ela abriu, dizendo que estava fazendo já uma negociação em outro apartamento. E nesse dia em específico, eu pedi pro Hélio, que é o nosso superintendente aqui da Umbarra, me acompanhar nessa visita. Porque eu já tinha identificado que em algum momento eu ia precisar de uma pessoa acima de mim, no fechamento. Trocar de mão é muito bom. Isso. E com toda a expertise do Hélio, né, a sabedoria do Hélio, ele foi buscando com o marido dela mais informações. Até que ela se prontificou em me passar onde era o imóvel, o endereço do imóvel, e falou, olha, a nossa negociação não está indo adiante, eu não estou entendendo se é o cliente, se é o vendedor que não quer vender, ou se a imobiliária está dificultando. Se vocês tiverem esse imóvel na base de vocês, eu fecho com vocês. E a gente identificou que não tinha. Ou seja, vocês estavam visitando um imóvel que ela se disponibilizou para visitar, o imóvel que ela estava tentando vender há 3 semanas e não conseguia. E aí, imediatamente, depois da visita, ela já viu que não era aquilo.
E aí abriu que estava vendo, estava com proposta, na verdade, Sim, em outro em imóvel. outra, numa rua abaixo daquela. E olha que bacana que eu identifico. Houve uma sinergia, houve uma empatia. Porque se não tivesse tido essa troca, ela não teria passado essa informação. Não, Ela ali identificou em você e no Hélio credibilidade e identificou que vocês poderiam chegar, de repente, na proposta, né? Alinhar a proposta do tão esperado imóvel que ela estava negociando. Sim. Eu costumo dizer que a gente precisa trabalhar para o negócio acontecer. Então, eu acho que a confiança veio desde o início dela não ter conseguido agendar a visita no mesmo imóvel com outros corretores e a gente ter conseguido levar ela lá. Eu acho que esse fator da gente ter tirado ela de casa, ela viu esforço, trabalho, né? Que não é só você ficar no telefone, sim, sim, não, não. Então, ali, ela comentou, passou todas as informações e dali mesmo a gente já foi. Seguimos para a rua de baixo. Chegamos lá, vi uma plaquinha de outra imobiliária. Aí, prontamente, engraçado que no dia estava vindo o corretor da outra imobiliária com outro cliente e a gente identificou que o porteiro tinha acesso a essa unidade, porque estava um diálogo assim e a gente estava, né, entendendo que ele poderia nos ajudar. E foi aí que depois que o pessoal foi embora, a gente chamou o zelador do prédio para conversar. A princípio ele não podia passar nenhuma informação, mas Deus é tão bom que a cliente compradora veio atrás da gente, passou, buzinou e o zelador lembrou dela. Falou, nossa, é a senhora que está querendo comprar, mas a senhora não estava fechando com fulano de tal. Aí ela, sim, mas a negociação não está indo adiante, então se eles conseguirem eu vou fechar com a imobiliária deles, porque eu gostei muito. Aí vem a base da confiança. E com isso a gente conseguiu captar o imóvel. O zelador se sentiu seguro também de perguntar ao proprietário se poderia passar o contato para a gente. O proprietário deu ok, o zelador me passou o contato. Aí essa parte, né, o Hélio entrou com toda a expertise dele, inteligência dele como gestor, foi até o proprietário e a gente conseguiu captar o imóvel para assim realizar a venda. Porque, na verdade, os compradores mandaram a proposta para outra imobiliária. Sim. E quando vocês chegaram no proprietário, o proprietário falou que o imóvel estava sendo negociado, que já estava rodando o contrato, que na cabeça dele já estava tudo certo. Inclusive, clientes tinham aceitado o valor, porque Sim. foi isso que o outro corretor falou para ele. Na verdade, não. Só que, na verdade, o corretor recebeu a informação, guardou com ele, ficou com vergonha ou medo, né, de falar para o proprietário que a cliente compradora não chegaria no preço e estacionou. A proprietária, a cliente compradora ficou 3, 4 dias sem resposta? Foi. Na cabeça dela, a venda não estava na cabeça dela não, ela sabia que a venda não estava indo adiante, porque ela não teve retorno. E para o proprietário o negócio estava sendo fechado. Na cabeça dele já estava rodando o contrato. E quando ele entendeu que você estava com esse cliente? E aí, no primeiro momento, sem conhecer a gente, né, sem conhecer a empresa, até porque, como você citou, ele mora em Brasília, ele ficou meio ressabiado, assim, não, mas o contrato está sendo fechado, já até passei minha documentação, tá tudo certo. E aí, novamente, entra a base da confiança. Olha, então você retorna com um corretor inicial, confirma essa informação, porque o que a cliente passou para a gente é que não existe negociação em andamento. Ela não passou documentação para ser rodado um contrato, né? Até porque para confeccionar um contrato você precisa ter documentação das duas partes. E o corretor, nesse momento, falou a verdade, que não estava acontecendo nada e que a proposta não tinha... Sim, o comprador não chegou. Não chegou na proposta, só que a proposta, não teve uma contraproposta. E aí, quando eu falo que a gente não tem que ter medo, né, de mostrar o nosso trabalho, de falar que a gente entende. Porque, assim, a gente também não chegou no valor que a compradora queria. Só que qual foi o nosso trabalho? Mostrar para ela que na contraproposta que nós chegamos, ela estava comprando um imóvel abaixo do valor do metro quadrado. Então, para você fazer uma boa venda, você precisa entender o mercado, você precisa entender o metro quadrado que você está trabalhando, a localização que você está trabalhando. Com isso, você tem argumentos para mostrar para o cliente que ele está fazendo um bom negócio, mesmo que não seja dentro do valor que ele está buscando.
né? Exatamente. É algo que o Eric fala, né? Corretor é o algodão entre os cristais. Tem que defender e proteger as partes para que todo mundo saia feliz, intactos Sim, ali na negociação. E o negócio é bom quando é bom para os três lados, né? Tem os dois lados e tem aqui nós também, como imobiliária, para todo mundo realizar os seus sonhos, o deles e os nossos. E tantas pessoas também envolvidas, né? Você, superintendente, diretor, empresa. E muito bacana porque na comemoração todo mundo sai feliz. Eu acompanhei o final da negociação no momento de troca cláusula, vem para cá, ajusta aqui, porque primeiro a gente manda para o vendedor ajusta seus detalhes, depois a gente manda para o comprador e aí se tiver que ajustar alguma coisa, solicitar, enfim, geralmente ambas as partes têm um advogado para dar o aval e depois é só comemorar e tocar o sino. sucesso. Sucesso total. E eu gostaria... E o que você vai fazer com a comissão? Eu tenho planos. Eu tenho planos, inclusive dentro da empresa. Oh, ela quer fazer surpresa. É uma meta que, assim, não é uma meta, né? É uma convicção de que eu vou fazer um bom negócio até o final do ano para mim. Entendeu? Eu faço tão bons negócios para os outros, para os clientes, Exatamente. então agora eu quero fazer um bom negócio para mim. Quem guarda tem. É isso aí. Aqui eu costumo falar que o corretor falar e mostrar, né? Que geralmente quando a gente recebe a comissão, eu ganhei 50 mil nesse mês. Aí o que geralmente as pessoas fazem? Gasta tudo como se fosse ganhar 50 mil no próximo mês também. Então eu costumo falar 10% você ajuda o próximo, né? Que seja com fazer marmita quentinha, tá no sinal. No meu caso, eu tenho o Instituto Esporte dos Sonhos, que 10% do que eu ganho, eu compro kits profissionais para ajudar mulheres carentes. Aí tem 25% para você guardar, porque corretor não tem aposentadoria. Então, 25% no mínimo, você guarda. E aí a diferença, aí sim você gasta. Né? É como se você fosse CLT, quando você não era CLT, na folha já não descontava? Sim. É como se aquele desconto ali fosse alguém descontando de você, mas é você escondendo de você mesmo para os seus próximos planos. Show de bola. Mi, a gente já falou de emoção, do fechamento, de que você não esperava, que o cliente também, né, ficou feliz. Você já até falou também de planos aí que você tem. Eu queria que você falasse, que você pontuasse, se fosse para você ressaltar algum aprendizado dessas 3 vendas, o que você falaria nesse momento? 2 palavras: foco e determinação, né? Porque parece parecido, mas é bem diferente. Eu sempre tive determinação, mas às vezes um imprevisto ou um percalço ou outro tira o seu foco. E quando eu entrei aqui, eu entrei com um propósito, de que era mudar ainda mais a minha história, né? Se eu já me considero uma vencedora até aqui, eu quero daqui a 10 anos, 5 anos, olhar para trás e falar assim, nossa, que boa escolha eu fiz. Então, para eu estar aqui dentro, tem que realmente ser um diferencial na minha vida. Senão eu estaria lá fora. Então, com isso, a empresa, ela também nos proporciona, como que eu posso dizer, autoestima, né? Muita coisa que eu não tinha lá fora de entendimento, hoje aqui dentro eu consigo, inclusive as redes sociais, eu consigo entender que não é você se mostrar, é você mostrar para os seus clientes que os negócios estão acontecendo, né? E o que está acontecendo? E o que está acontecendo? Eu ouço muito que o mercado está parado, justamente o que você falou, a taxa está muito alta, mas quando a taxa está muito alta, os imóveis diminuem o valor. É isso aí. Quando a taxa está muito baixa, os imóveis... Então você nunca tem 100% de tudo.
né? Então, foco e determinação para que daqui a 10 anos eu consiga olhar para trás e falar, nossa, maravilhosamente eu entrei no lugar certo. E depende de mim. Parece até que já sabia a próxima pergunta. Tá aqui, ó. Aonde você se vê daqui a 5 anos? Aonde eu me vejo? Estaremos em 2030. Eu me vejo aqui dentro ainda. Aqui com vocês, na empresa. Você é dona de uma franquia, ó. Olha aí! Mais um propósito. Pensar alto, pensar abaixo do mesmo trabalho. Eu me vejo aqui dentro e, assim, evoluindo cada vez mais. Eu precisava de vocês. Eu costumo falar assim, o corretor ele não se faz sozinho. O corretor ele não se faz sozinho. Quando você é autônomo, você faz parcerias, né? Ou às vezes você tem um cliente, mas não tem imóvel, vice-versa. E dentro de uma imobiliária, você tem toda uma equipe por trás de você. Sim. Só que não adianta você ter uma boa empresa e você não ser um bom corretor. Então, acho que a gente consegue unir o útil ao agradável aqui. Eu queria fazer ela chorar, né? Foi ela que me fez aqui. Uma palavra que define a corretagem. Uma palavra que define a corretagem? Determinação. Uma palavra que define você? Vencedora. Uma palavra que define a On Brokers? Eu posso falar mais de uma? Surpresa. Positivamente surpreendente. Quem é a sua inspiração? Inspiração na vida ou no ramo imobiliário? Pode falar os dois. Vou falar na vida, então. São os meus filhos. São eles que me inspiram todos os dias a ser uma pessoa melhor, uma profissional melhor. Qual o seu maior sonho? Meu maior sonho, independência financeira. Para quando eu tiver não tão velhinha assim, eu conseguir curtir o que eu não pude curtir desde a minha juventude, né? Porque eu fui mais cedo, então desde sempre eu tive que ter maturidade, esquecer um pouco os quereres para mim e focar na minha família. Então, eu quero ter essa independência financeira de poder escolher um momento de viajar, um momento de descansar. Então, esse é o meu maior sonho. E na corretagem você vai ter. Com certeza. Foco, determinação e fé. Obrigada! Chegamos ao fim! Esse foi o OnCast. Entrevistamos aqui Michele Lopes, 8 anos de mercado imobiliário, carioca, mãe de 2 filhos. 3. Mãe de 3 filhos, dona de uma história inspiradora, de muita motivação, persistência, determinação, como ela mesma falou. E fica ligadinho aqui no OnCast, que teremos muitas histórias para vocês se inspirarem cada vez mais e saber cada nuances e detalhes do mercado imobiliário que muda a vida de pessoas que acreditam, que amam, que não param no meio do caminho, porque quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Então só vai sentar aqui quem de fato está no caminho e vai até o fim para realizar os seus sonhos. Beijo!